Bom dia, nono ano. Dando continuidade aos nossos estudos sobre o espaço econômico da Ásia, eu vou abordar agora nesse vídeo a região do Sudeste Asiático, certo? Então, essa videoaula é apenas do Sudeste Asiático, da região do Sudeste da Ásia, certo? Então, Sudeste Asiático, tradição e modernidade, certo? É importante que vocês saibam, gente, que o Sudeste Asiático tem uma parte insular, ou seja, ilha, e uma parte continental, certo? Que é aquela parte que está ali ligada ao continente. Sua porção continental, gente, é dominada pelas plantações de arroz. Ou seja, assim como em outras regiões da Ásia, o Sudeste Asiático também apresenta grandes quantidades de plantações de arroz. E isso, gente, faz com que grande contingente de pessoas trabalhem no cultivo de arroz. Então, grande contingente de pessoas elas vão estar ali trabalhando no cultivo do arroz. Então, o arroz ele gera riqueza, gera renda para os países tanto do Sudeste Asiático como de outras regiões da Ásia, certo? Outros produtos importantes, gente, que são produzidos, cultivados lá no Sudeste da Ásia, são o café, o coco e também a cana-de-açúcar. A indústria dos países do Sudeste Asiático, gente, é voltada para o processamento de produtos agrícolas de exportação, como refino de açúcar, certo? Então, a indústria ela vai estar voltada principalmente para os produtos da agricultura, certo? Que vão servir para a exportação, como é o caso do refino da açúcar. Na década de 1980, gente, a indústria ela passa a se voltar para outros segmentos. Então, antes de 1980, ela trabalha muito a indústria do Sudeste Asiático com essa questão dos produtos agrícolas. Então, a partir de 1980, certo? A indústria ela vai passar a se voltar para outros segmentos. E aí vão começar a produção de produtos eletrônicos e componentes de computadores e também de automóveis, certo? Então, a partir da década de 80, há esse direcionamento para outros segmentos da economia. E aí eu coloquei esse mapa para vocês, gente, para vocês verem os países que compõem o Sudeste da Ásia, certo? Que são Laos, o Mianmar, Tailândia, o Camboja, o Vietnã, as Filipinas, Malásia, Brunei, a Indonésia, Singapura e uma parte do Timor-Leste que fica ali na parte oriental de Timor-Leste, certo? Então, esses países compõem o Sudeste Asiático, certo? Com destaque principalmente aqui, ó, para Singapura, certo? Então, gente, muitos países do Sudeste Asiático constituem o grupo dos novos e novíssimos tigres asiáticos, que são, gente, são grupos que foram formados depois dos tigres asiáticos, certo? Porque esses grupos eles vêm apresentando nos últimos anos um bom crescimento econômico. Então, eles passaram a se chamar novos, né, e novíssimos tigres asiáticos. E aí um exemplo desses novos e novíssimos tigres asiáticos é a Malásia, a Tailândia, a Indonésia, Filipinas e Vietnã, certo? Que recentemente, em anos não tão distantes assim, começaram a passar por um processo de crescimento econômico, certo? Em 1967, gente, vários países da região se reuniram e criaram a Associação das Nações do Sudeste Asiático, que é a ASEAN, certo? Então, essa associação, gente, tem como meta aumentar a estabilidade da região e promover o desenvolvimento econômico. Lembrem, gente, em qualquer situação de prova que vocês estiverem fazendo, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja na universidade, seja em qualquer lugar, tenham sempre em mente e levem isso para a vida. Todas essas associações, gente, associações econômicas, blocos econômicos, elas vão visar esse desenvolvimento econômico dos países membros, certo? Acontece aqui no Brasil com o Mercosul, acontece na Europa com a União Europeia, acontece lá na América do Norte com os países que compõem ali o grupo dos países que reúne o México, o Canadá e também os Estados Unidos, certo? Então, são grupos econômicos, gente. A União Europeia, o Mercosul, a SADC, tudo isso são blocos econômicos que visam o desenvolvimento econômico dos seus países, dos países que fazem parte desses grupos, certo? Então, são países membros da ASEAN, gente, a Indonésia, a Malásia, Filipinas,
Singapura e Tailândia, a Tailândia desde 1967. Brunei a partir de 1984, o Vietnã desde 1985, Mianmar e Laos a partir de 1997 e por último aí a gente tem o Camboja desde 1999, certo? Então esses países constituem a Associação das Nações do Sudeste Asiático, que visam aí o crescimento, a estabilidade econômica, o desenvolvimento econômico desses países. Singapura, gente, é das principais cidades, estados dessa parte do Sudeste Asiático, é um dos países que se destaca dentro do Sudeste Asiático, certo? Então, Singapura, gente, era uma antiga vila de pescadores. Hoje ela é uma cidade-estado insular, que abrange uma área menor que o estado de Mato Grosso, ou seja, é um paísinho, uma cidade-estado bem pequenininha. Cidade-estado, por quê, tia? Porque ela tem leis próprias, é independente, certo? Funciona basicamente como funcionava Troia, Atenas, Esparta, lá na Grécia Antiga, certo? Então, essa é a função aí da cidade-estado. Gente, a partir de um determinado período da história de Singapura, eles começaram a investir muito em educação de excelência e tecnologia. Ora, eles pensaram, temos um território reduzido, temos poucos recursos naturais, então o que é que eles fazem? O governo passa a investir muito em educação, em tecnologia, certo? E isso possibilitou, gente, um crescimento muito grande e muito rápido de Singapura. Tanto é que Singapura faz parte do grupo dos tigres asiáticos, ok? As principais atividades econômicas, gente, de Singapura se concentram na indústria de alta tecnologia, ou seja, apesar de ser ali uma cidade-estado pequena, é um país extremamente tecnológico. Tem também as questões das transações financeiras, ou seja, investimentos de empresas que vêm de outros países. Tem também a questão do turismo, que também gera muita renda para a economia do país. E comércio de produtos de grife, certo? Então, essas são as principais atividades econômicas de Singapura. É um país pequeno, é um país bastante rico, certo? Porque vem crescendo muito, apostando muito em educação, certo? E é um país extremamente tecnológico, gente. Olha, coloquei até a imagem aqui para vocês verem. Se vocês colocarem em qualquer site aí de pesquisa, certo? Vocês vão ver, gente, como é moderna a infraestrutura do país, certo? Os prédios são altamente modernos, são uma coisa assim de outro mundo, parece até outro mundo que você tá. Parece até aquelas coisas que a gente só vê mesmo em filme, certo? Então, tem uma arquitetura muito bonita, Singapura, muito moderna, muito mesmo chique, vou dizer assim, é chique lá, certo? Então, isso é em decorrência desses grandes investimentos em educação e tecnologia, ok? Temos aqui, ó, coloquei para vocês aqui um mapa de Singapura, certo? Ó, para vocês verem como aqui, ó, é insular, não é isso? Não tem exatamente ligação bem direta de todo o território de Singapura com o continente. E fazendo fronteira aqui, ó, bem mais próximo aqui da Malásia e da Indonésia, certo? Entre os países do Sudeste Asiático. O Vietnã, gente, é um país muito curioso, é um país bastante interessante de você estudar. E o Vietnã, ele está lá no sudeste da Ásia, certo? Então, gente, o Vietnã, ele foi um país que sofreu muito devido aos conflitos existentes dentro do seu território, certo? Então, a guerra que ocorreu no Vietnã, eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar, já deve ter estudado em história aqui sobre a guerra do Vietnã. Se vocês ainda não estudaram, vocês ainda vão ver um pouquinho sobre essa guerra, certo? Então, a guerra do Vietnã foi um confronto entre Estados Unidos e Vietnã, que foi ocorrida entre 1961 e 1975. E essa guerra, gente, prejudicou muito a economia vietnamita, certo? Então, o Vietnã sofreu muito ali no seu processo de crescimento econômico a partir dessa guerra com os Estados Unidos. Até porque a gente sabe que quando os Estados Unidos entram numa guerra, eles não entram para brincar, só para fazer papel, não. Eles entram mesmo para ganhar, certo? Aí vocês perguntam, tia, eu já estudei sobre a guerra do Vietnã, mas eu não lembro o contexto histórico dessa guerra. Eu não lembro o porquê que essa guerra começou. Então, gente, a história do Vietnã, ela é marcada
pelos conflitos causados pela interferência, acredite se quiser, dos Estados Unidos, certo? Então, os Estados Unidos, eles começam a interferir no processo de unificação do Vietnã. Como assim, tia, de unificação? Coloquei até essa imagem aqui para vocês, ó. O Vietnã, gente, ele havia sido colônia francesa e no final da guerra da Indochina, certo? Ali que fica entre Índia e China e alguns países que ficam ali no meio da Indochina, que são os países que estão aqui entre a Índia e a China, em 1964 e 1954, o Vietnã ele foi dividido em dois países, certo? Então, o Vietnã ele ficou dividido em Vietnã do Norte, que tinha ali como base política o comunismo, certo? E era a favor da União Soviética. Então, o Vietnã do Norte, ele recebia influência da União Soviética, ele era apoiado pela União Soviética, ou seja, comunismo, né, gente? E tínhamos o Vietnã do Sul, que tinha uma ditadura militar aliada dos Estados Unidos, ou seja, implementação do sistema capitalista. Então, os Estados Unidos, gente, eles queriam barrar o crescimento do comunismo, certo? Isso não só no Vietnã, mas no mundo todo, se eles pudessem. Então, não era interessante para os Estados Unidos, que é o pai do capitalismo, vamos dizer assim, o crescimento do comunismo. Então, eles começaram a interferir no Vietnã, certo? Eles não queriam o avanço do comunismo no Vietnã. Só que, para a surpresa dos Estados Unidos, o Vietnã saiu vitorioso dessa guerra. Então, o Vietnã ele conseguiu vencer os Estados Unidos. Foi o único país, se eu não me engano, que conseguiu vencer os Estados Unidos nesse tipo de confronto armado, certo? De guerra, contexto de guerra. Então, o Vietnã ele botou medo aí nos Estados Unidos, certo? E aí, anos depois, a gente teve a unificação do Vietnã em apenas Vietnã, certo? A gente teve a unificação do Vietnã do Norte com o Vietnã do Sul. O que prevaleceu, né? Como eu já disse para vocês, o Vietnã ele conseguiu vencer os Estados Unidos, então o que prevaleceu foi o sistema comunista, certo? O socialismo. Tanto é que o Vietnã ainda hoje é uma república socialista, muito parecida com a China, certo? Então, o Vietnã, gente, ele tem a sua economia basicamente como a China funciona. Então, o Vietnã é um país socialista, certo? Mas que abriu nos últimos anos a sua economia para as exportações. É a mesma coisa que a China faz. A China, ela é socialista, comunista, né? Mas abriu aí as suas portas, os seus mercados para o mundo, né? Isso a gente vê aí como ela vem disputando aí o cenário, né, econômico mundial com os Estados Unidos, certo? Em decorrência dessa guerra, gente, do Vietnã contra os Estados Unidos, em 1964, os Estados Unidos, amargurado, não é isso? Os Estados Unidos não gostam de perder. Eles fizeram o quê? Eles lançaram um embargo comercial, certo? Sobre o Vietnã. O que é esse embargo comercial, tia? Esse embargo comercial, gente, ele possibilita a suspensão do comércio ou do crédito entre os países, certo? Então, isso é uma forma de pressão econômica, certo? Ou pode ser também política. No caso, os Estados Unidos colocou esse embargo comercial sobre o Vietnã. Não foi só sobre o Vietnã, certo, gente? Os Estados Unidos fez a mesma coisa com Cuba. E vocês sabem, né? Acho que vocês sabem, todo mundo deve saber, tenho certeza, que Cuba é um país extremamente comunista, não é isso? Então, os Estados Unidos também não satisfeitos, eles lançaram lá um embargo comercial também sobre Cuba, que Cuba já está aqui na América, certo? Na América Central, um país insular, certo? Então, os Estados Unidos, eles fazem isso, gente, eles não gostam de perder. A gente vê até recentemente aí, como ele vem querendo barrar o crescimento da China, não é isso? Então, tudo isso, gente, envolvendo ali relações comerciais e políticas, certo? Esse fim, gente, do embargo, ele só chegou em 1994, ou seja, há uns 26 anos atrás, ou seja, é bem recente, não é isso? Então, em 1994, a gente tem o fim do embargo comercial e aí a gente começa a ter o crescimento novamente da economia do Vietnã, ok? E, gente, esse fim do embargo possibilitou, né, crescimento econômico do Vietnã.
E isso foi impulsionado por reformas, tanto no cenário político como no cenário econômico, certo? Então, o Vietnã vive hoje uma grande onda de consumo, longe da austeridade econômica do passado. Ou seja, a gente sabe que o sistema comunista, ele reduz muito a população a fazer o que ela bem entende, não é isso? Tem ali uma certa austeridade. E aí, quando ela passa, ou quando o Vietnã passa a abrir a sua economia para o mercado, ele começa mais a flexibilizar as suas relações internas dentro do país, ok? Então, hoje o Vietnã ele vem crescendo muito, ele faz parte desse grupo de novos e novíssimos tigres asiáticos. Desde 2007, gente, o país integra a Organização Mundial do Comércio. Que organização é essa? O que é a Organização Mundial do Comércio, tia? A Organização Mundial do Comércio, gente, a OMC, nada mais é como o órgão responsável por regularizar o mercado, o comércio mundial, certo? Então, o Brasil, inclusive, é um membro permanente, é um dos criadores da OMC. É a partir dessa organização que os países vão ali conversar, né, para saber como é que vai funcionar o mercado comercial mundial, né, para que a gente não tenha um país que ganhe muito sobre outros países, né, que são menos desenvolvidos. Então, ele vai regularizar ali o comércio mundial, certo? A OMC. E o Vietnã faz parte desde 2007. A economia do Vietnã, gente, ela é voltada principalmente para a exportação de produtos alimentícios, artesanato, carvão mineral, minérios, têxteis, manufaturas e o turismo, certo? Então, a economia desse país está voltada para esses segmentos, certo? Então, eu acho que até aqui deu para vocês entenderem, né? A gente trabalhou principalmente em Singapura e o Vietnã, como esses principais países aí que se destacam dentro do Sudeste Asiático, certo? São contextos bem interessantes de se trabalhar. Não tem todas as informações aqui nesse slide, certo, gente? Nessa videoaula não tem todas as informações. O livro de vocês trazem outras informações. Por isso que é importante, assistir a videoaula, fazer a leitura lá do conteúdo, certo? Para que vocês possam enriquecer ainda mais o conhecimento de vocês, ok? E aí a gente tem aqui, ó, o mapazinho do Vietnã, certo? Capital aqui continua sendo Hanoi, ok? Então, o Vietnã é uma república socialista, certo, gente? Esse outro mapa aqui traz para vocês a localização no mundo, certo? Aqui no mapa do Sudeste Asiático, fica aqui, certo? Uma parte aqui do continente e outra aqui pro oceano, certo? É um território bem estreitinho do Vietnã. É extenso, mas é bem estreito, certo? Fazendo fronteira aqui com o Camboja, com Laos e aqui com a nossa querida China. Ok, gente? Então, eu vou parar aqui. Lembrando, como eu já falei, no livro tem muito mais informações. Peço desculpa se eu falei muito rápido, é porque eu não estou em casa e aqui faz um barulho danado, certo, gente? Faz um barulho danado. Eu tento falar rápido, às vezes acaba até engolindo algumas palavras, para ver se não pega tanto barulho dos carros ali passando, do pessoal aqui abrindo as portas, certo? Mas eu acredito que vocês vão conseguir entender aí algumas coisas, certo? E eu estou disponível lá no grupo para a gente tirar as nossas dúvidas, para a gente debater essa parte do conteúdo, certo?